Imagina uma pessoa prestar atenção atentamente do início ao fim a você falar alguma coisa. Imagina, ela tá envolvida naquilo ali que você tá falando e ela não tá desviando a atenção dela com mais nada. Como é que você faz isso? O primeiro gatilho, o mais, talvez antigo e o mais usado de todos, se chama história. Por que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo? O que tem dentro da Bíblia? Histórias. Quando você lembra alguma coisa, algum filme que você gostou, algum livro que você gostou, o que você lembra? Da história. As histórias, elas envolvem a pessoa e a pessoa começa a fazer uma coisa muito poderosa, que é imaginar aquela situação na cabeça dela. Então, quando você quer descrever alguma situação, mesmo numa negociação, em qualquer, pode até ser na sua vida pessoal, se você utilizar uma história para dar o exemplo, a tendência vai ser a pessoa conseguir reter muito mais e prestar muito mais atenção no que você está falando. E o próprio FBI, a polícia, ela mesmo usa de histórias na hora de negociar com bandidos, tá? Na hora de ter uma situação ali de sequestro, que tem, né, vítimas que estão sendo feitas de refém. E outro dia eu até vi uma cena e que me lembrou muito, muito desse gatilho mental da história. A cena era o seguinte: a Sharon Stone, a famosa Sharon Stone, estava fazendo uma participação num seriado que eu gosto muito. Vários de vocês aqui estão assistindo, de repente conhecem, é bem famoso, que é o Law and Order Special Victims Unit. E aí, num desses episódios, tinha uma mãe que estava, enfim, enlouquecida, o filho dela faleceu, estava numa situação horrível, eles estavam numa situação ali muito tensa, de refém, né, a polícia, uma médica no chão, já baleada. E aí, para gerar a conexão junto com essa pessoa, né, a mãe que estava em estado completamente, né, fora de si e estava segurando ali as pessoas de refém, a personagem da Sharon Stone começou a contar uma história. Vou colocar aqui a cena, que aí você já vai ver como que, e pela expressão delas, como que essa, né, conexão foi gerada, apesar da história nem ter nada a ver, né? A mãe não ter passado por essa mesma situação, e no que resultou para a personagem lá da Sharon Stone, nessa cena, ter usado o gatilho mental da história. But you took him away, and I have nothing without him. You will find a way to keep going. No! Without Nicholas, my life is over. It feels like that now. But things do change. What do you know? Have you lost a child? No. So, you have lost nothing. Last year I got diagnosed with cancer. A very aggressive kind. I had to have a bilateral radical mastectomy. I had reconstructive surgery. But it wasn't good enough for my lover. He wouldn't talk to me. He wouldn't look at me. He wouldn't touch me. I died inside. I couldn't go to work. Você percebe que se nessa situação a Sharon Stone tivesse falado: fulana, daqui você não vai sair, daqui seu filho já tá, né, morto, você tá aqui pegando as pessoas de refém, nessa situação não vai adiantar nada, né, você tem que se entregar. Se ela apelasse pela razão, né, e se ela não contasse essa história de que conectasse, né, com a mulher que estava ali segurando todo mundo de refém, será que teria tido o mesmo desfecho? Não, porque você pode até assistir o episódio que ela tentou todas as outras coisas racionais antes e não adiantou. Na hora que ela contou a história, isso é muito comum em situações até, né, que tem coisas muito, muito grandes em jogo, vidas em jogo, como uma situação do FBI funciona. Então, em negociações também fazem muito isso, usam o gatilho mental da história, porque funciona demais. Quando você conta uma história, por que é um gatilho mental tão poderoso? Você cria conexão, você cria, né, a imagem da pessoa se imaginando naquele lugar, você cria empatia e você provoca emoção na pessoa. Então, quando você provoca emoção, você ativa mais de 8 partes, né, do cérebro dela. Então, a neurociência lá, tem várias pesquisas sobre isso, já ensinam isso. Então, em vez de simplesmente apresentar dados e falar aqueles termos médicos, aqueles termos, né, de psicólogo, fisioterapeuta, que a paciente não entende nada, conte uma história como se você estivesse contando uma história para uma criança de 6 anos, você vai ver que vai ter
muito mais eficácia na hora do seu fechamento. Então agora eu vou contar uma história como se eu fosse uma médica, tá? E como se eu estivesse apresentando um plano ali de tratamento, um plano claríssimo de MD Codes, junto com 2 lasers, junto com Sculptra, junto com tudo que a paciente tem direito para ela atingir aquele resultado que ela deseja, tá? Vou contar uma história como se eu fosse médica e essa história fosse minha, mas é só, lógico, um exemplo, tá? Então, Ivone, eu vou te contar agora uma história minha mesmo, né? Eu como exemplo, como que eu comecei a fazer até esses tratamentos, o que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa, não sei se você sabe, e se as pessoas olhando muito pra mim, hoje eu sou médica e tal, se elas, né, imaginam isso, mas eu morria de medo de agulha. E eu tinha algo dentro de mim também que eu falava, olha, eu não vou fazer nenhum tratamento, que isso vai demorar, não vai adiantar, não vou conseguir, né, me sentir, chegar no que eu queria atingir, né, não me sentir bem, meu problema é tudo que eu já passei emocionalmente. Então, por muito tempo, mesmo eu já tendo feito faculdade de medicina, eu já tendo, né, me especializado em dermatologia, eu já tinha transformado, né, a autoestima, a beleza, eu já tinha gerado tantos resultados incríveis para as minhas pacientes e isso afetou elas num nível, né, tão até subconsciente e, né, no emocional delas, aquilo me emocionava muito, mas por algum motivo eu mesma, né, adiava e nunca tinha feito nada em mim. Até que, e assim, tem um parênteses aí também, tá, que eu esqueci de falar, eu sempre dava uma desculpa. Pode ser desculpa que for, tem um casamento, tem que levar minha avó no jiu-jitsu. Eu dava uma desculpa e sem perceber que isso era intencional, que eu não queria dar palestra. Eu não dava. E à medida que eu fui crescendo, né, profissionalmente, e mais médicos ficaram me conhecendo, me chamavam para dar palestra e eu não ia. Eu falava, não posso, esse final de semana eu não posso viajar, não tô com visto, não vai dar tempo de tirar. E passou um tempo, assim, eu tava conversando com uma amiga minha, né, e depois, até na minha terapia, eu levei isso, eu falei assim, olha, eu mesma tô evitando ir nesses congressos e através de um processo de autodesenvolvimento, eu vi que era por causa de medo, era a minha insegurança e a minha, né, lá dentro do meu cérebro, aquele bichinho azulzinho, que nem no Inside Out, aquele filme da Disney, você já viu com seus filhos? Vamos dizer aqui que a paciente, né, tem filhos, já falou, gosta de filme da Disney, ou filme Pixar, não sei o que, tá? Que nem aquele filme, era a bonequinha azul, a minha insegurança, dizendo que eu não era boa o suficiente, que eu conseguia gerar resultado nos meus pacientes, mas que eu não era, né, visivelmente, assim, bonita o suficiente, bem apresentável, e sendo que eu era dermatologista. Então isso era uma insegurança minha e afetou minha vida profissional, que já poderia ter, né, crescido, eu acho, bem mais, e eu poderia ter feito várias outras coisas que eu não fiz, casamentos que eu não fui, eventos sociais, porque eu não gostava de mim. E aí, graças a Deus, eu consegui identificar isso. Porque eu falei, agora eu não vou mais deixar isso atrapalhar a minha vida. Pode parecer uma besteira para outra pessoa, mas eu não gosto do jeito que, né, a ponta do meu nariz era para baixo, eu sentia que eu parecia uma bruxa. Eu não gostava, que eu tinha muito pouco queixo. Isso fazia eu ter não só um aspecto infantil, mas desproporcional. E não dava um ar de uma pessoa, né, profissional, séria. Eu tinha vários pontos no meu rosto que aquilo para outra pessoa que tivesse, enfim, muito mais confiança do que eu podia ser nada, mas para mim, eu comecei a perceber como me impedia de fazer várias coisas. Aí um dia eu falei, olha, não quero saber quantas agulhas eu vou enfrentar, o que eu vou fazer, se eu vou ter que ficar um tempo afastada do consultório, mas eu não vou nem eu mesma me analisar, né, porque eu posso estar me analisando errado, já que sou eu me analisando. Vou numa colega, então fui na minha, né, melhor, assim, amiga da área da medicina, fui lá, né, na doutora Kátia, pedi pra doutora Kátia, dá uma olhada, o que eu posso fazer aqui, e a doutora Kátia fez um plano, assim como esse até que eu vou te mostrar hoje, né, de acordo com todos os queixos que você trouxe aqui pra mim, e ela fez um plano pra mim. E aí eu olhei e eu falei assim, nossa, mas, né, tudo isso, será que eu preciso de tudo isso mesmo? Mas eu resolvi confiar na doutora Kátia. Eu falei, cara, é ela olhando meu rosto, né? Eu só vejo a minha imagem no espelho, então eu nunca vi meu próprio rosto, minha própria boca, minha própria orelha, eu nunca vi meu rosto, né, assim, sem alguma intervenção no meio em 3D, vamos dizer.
Então, eu vou confiar nela. Eu falei pra ela, doutora Kátia, faz o que você achar que é ideal, esse é o efeito que eu quero. E hoje você tá vendo, né, o meu rosto assim, a forma que eu comecei a falar mudou, a forma que eu consigo, né, me apresentar para os meus pacientes mudou. Eu comecei a dar palestras internacionais esse ano, eu já vou lá, né, para Madrid, para o congresso que tem, né, da gente, dermatologia, não sei o que e tal. Eu não tenho mais medo de subir no palco. E aí, talvez, quem não entenda fala, tudo isso porque você colocou um botox? E eu rio por dentro e eu falo, sabe de nada, inocente. Porque a pessoa que desmerece, né, a nossa dor, a nossa insegurança, o que a gente já viveu que veio, achar a gente sentir mal com a gente mesma, ela no mínimo é bem insensível, não é uma pessoa legal, né? Então, nem me dou o trabalho, né, de discutir. Hoje esse é meu trabalho, eu levo ele muito, muito, muito a sério. Eu não deixo ninguém falar que nada do que é discutido aqui, que aliás é confidencial, não é importante. E essa foi, né, a minha história, embora seja bem diferente de várias outras dermatologistas, né, que já fazem, enfim, vários procedimentos desde cedo, ou que não se sentiam, talvez, não tinham essa insegurança como eu tinha. Mas essa é a minha história que fez eu acreditar tanto no poder desse tratamento que, né, muda, tem a capacidade de mudar a autoestima de uma paciente minha e deu querer trabalhar com isso o resto da minha vida. Esse é meu propósito, então isso que eu tô aqui. E agora vou te mostrar, né, isso tudo sendo dito, né, e como eu cheguei aqui, e a minha própria história aí, você conhece aí meus pontos fracos, né, Ivone? Mas agora eu vou te mostrar o que, baseado no que você me falou, aí listado tudo que ela falou, as mesmas palavras que você quer, não sei o que, eu também fiz um plano para atender às suas necessidades. Eu vou explicar melhor na hora da apresentação como que eu apresento o plano, mas isso seria um gatilho mental da história, que eu contei uma história minha como médica. Podia contar de uma atriz, eu já tô fulano de tal, essa atriz, a Kendall Jenner é isso, tá? Sei lá, podia contar outra história, tanto que seja verdade. É óbvio que é muito melhor quando a história é sua, né? Porque ninguém pode falar que é mentira ou que você tá inventando a história, é sua. E também cria muito mais conexão, porque aí você ativa outro gatilho, que é o da vulnerabilidade. Você se mostra como uma pessoa humana, cheia de falhas, né? Com problemas também, com inseguranças também, assim como a sua paciente. E assim você o quê? Conecta, tá? Então aí, nesse exemplo que eu dei agora, eu contei uma história, usei o gatilho mental da história, junto com, né, uma pitada, vamos dizer que eu botei um salzinho em cima de vulnerabilidade, aí em cima, que deixou a história ainda mais forte. Agora você reparou? Depois de contar essa história, olha lá, pensa agora comigo e olha pra trás. Eu falei quanto que ia ser o tratamento, eu falei o que eu botei no rosto, se foi botox, não sei o que, se foi, sei lá, quantos ml de não sei o que. Eu fiquei explicando a anatomia do rosto, falei detalhes desnecessários para paciente. Nada, eu só contei a minha história, eu só mostrei a minha vulnerabilidade como médica. E é isso que prende. Sabe quantas pessoas, você só contando uma história, você nem dando detalhe, né, do seu produto, quanto a pessoa, eu gostei dela, eu confiei nela, nossa, isso fez isso pra ela, então eu também posso. E esse é o primeiro gatilho mental que você precisa saber. Agora vamos aos próximos, o gatilho da especificidade.